Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Arquétipo com Caíse, né? Mais um prazer em falar com vocês e compartilhar minha experiência com os arquétipos. No vídeo passado, eu falei com vocês sobre o arquétipo do morcego. Tá tudo fora de ordem, né? Não sei porquê, mas é o que tá vindo assim para eu poder compartilhar. Talvez as pessoas precisem mais ouvir sobre eles, não sei. Quero compartilhar com vocês sobre um arquétipo que me desafiou muito, mas também foi muito positivo e muito impulsionador, que é o arquétipo da onça pintada. E por que eu ativei esse arquétipo? Porque eu estava sentindo que eu estava muito parada na minha vida, que eu tinha muito medo de fazer as coisas, de ir atrás de um trabalho ou até mesmo de estar em alguma coisa mais desafiadora. Enfim, eu sentia que estávamos em um momento muito difícil financeiramente na minha casa e eu pensava, desculpa aí o barulho, né? E eu pensava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar, que jeito começar, que forma fazer. Eu não me sentia por dentro capaz de fazer, ou até mesmo de sair de várias caixas, né? Porque eu tenho uma formação, mas, bom, eu tô vivendo, dançando conforme a música, né? As coisas mudaram muito e eu tive que mudar também para eu continuar vivendo. E aí eu pensei, e eu sempre ficava com medo porque falava do lado sombra do arquétipo da onça, que ele é um arquétipo de um animal de caça e a onça, ela não passa fome. Ela tem uma consciência dela mesma de que, tipo, ela vai, pega jacaré no rio, ela sobe em árvore, ela pega presa na árvore, ela só não voa. O resto, meu irmão, a onça dá conta de tudo. Mas a força dela tá aonde? Tá na boca, né? Porque ela tem uma força muito grande na boca. E eu sempre fui aquela pessoa que, quando era pequena, quando era várias idades, sempre escutei, porque você fala demais, não sei o quê. Então, assim, sempre tive medo do meu poder de comunicação e também de comunicar as coisas de uma forma que depois eu ia me arrepender, eu ia ficar muito triste, ou ia deixar as pessoas tristes. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava daquela força da onça. Então, você pode pesquisar, você vai encontrar muito mais características sobre a onça. Meu objetivo aqui é mais partilhar sobre a minha experiência. E com relação à mancha, a parte amarela dela, representa aquela coisa do sol, né? Das pessoas enxergarem ela como, sei lá, uma autoridade, uma coisa bonita chegando. É um felino, né? Tem presença. E ao mesmo tempo, as manchas pretas, elas representam o trafegar da onça pelo inconsciente, pelas emoções. E aí que tá o pulo do gato, né? Também fala-se que o arquétipo da onça ajuda a transmutar as energias dos ambientes. E eu não sabia desse paranauê. Eu pensava, ficava muito na viagem, né? Então, pensa num arquétipo que trouxe catarse, foi esse, né? Porque a onça, ela te convida a buscar dentro de si a força. Ela fala, você tem força, mas temos que quebrar essas barreiras, essas crenças aí. Então, eu tinha pesadelos terríveis. Era como se eu conseguisse, em alguns momentos, transmutar nos meus sonhos entre o espiritual e o real. E aí era muito forte aquilo e eu falava, gente, o que está acontecendo, né? Dependendo de onde eu pisava, lá vinham as coisas na minha mente, lá vinham as coisas na minha cabeça e era bastante perturbador. Isso no lado sombra, porque eu não acho que é sombra, né? Se a partir do momento que força eu olhar para aquele lado, é porque eu preciso olhar para aquele lado. Eu sentia também, tô falando aqui do sombra porque foi muito marcante. Eu tinha uma irritabilidade assim muito fora do comum. Mas eu já sou uma pessoa um pouco irritadiça, assim, tipo, muito sem paciência. E aí, tem arquétipos que o lado sombra deixa isso mais à mostra, e tem outros que eu fico mais amorosinha e tal, porque não força tanto esse lado, mas essa agressividade do felino, ela é necessária para ir para a vida. Se ele não tivesse agressividade, ele não morde jacaré no rio, ele não sobe na árvore, não faz nada. Ele é um gatinho, se tirar essa agressividade dele toda.
Então eu tinha que tomar muito cuidado com as coisas que eu falava, com a minha impaciência. E eu senti bastante esse lado, assim. Falar as coisas, vinha na boca, eu falava. Mas ao mesmo tempo foi incrível, porque eu trabalhava num lugar em que eu o tempo todo tinha que falar com os chefes, com as autoridades. E eu não tinha medo. Eu não entubava nada. Eu ia lá e falava, ó, tá acontecendo isso, eu preciso disso. E às vezes a pessoa queria fingir que não estava me vendo e não conseguia, porque aquele poder de comunicação vinha e eu conseguia colocar as coisas. Eu fui muito desafiada porque eu trabalhei em logística e é um ambiente extremamente masculino e eu me sentia fazendo as coisas e muitas vezes homens vinham me confrontar com questão de machismo, né, bem forte, né? E aí eu falava, olha, ganhei a mesma coisa que você e eu não aceito isso não, tá bom? Só que eu não falava assim nessa suavidade toda, né? Eu falava firme, falava sério, né? Então eu meio que perdi o medo de conflito. Não que eu gostasse do conflito, mas se ele viesse eu não tinha mais medo. Né? Uma pessoa na fila do trabalho quis cortar a minha fila. E eu falei, eu acho que você não estava aqui, né? Será que você pode ser da minha frente? E era um homem.